Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de como escrever artigo. Na primeira aula a gente falou basicamente ali da base, como se organiza, como se faz toda a questão antes de escrever um artigo, né? Porque a gente não sai saindo escrevendo, a gente tem que ter uma base para poder organizar. E aí um dos passos principais, pelo menos eu acho, é um formulário ou uma questão de entrevista com as pessoas para você poder analisar depois, tá? Às vezes, mas não tem outro tipo de artigo bibliográfico, apenas tem. Aqui estou falando que é o mais usual, né, dentro da área da educação, tá? Ah, mas esse tipo é abatido, não gosto. Cada um, gente, tem uma maneira de escrever, tem um jeito de escrever. Esse é o que eu acho mais simples, né, para quem está começando. Depois você vai aprofundando e você vai para outras questões, ok? Então aqui, pessoal, está o formulário, tá? E ele teve 24 respostas, né? Então, de pessoas que eu enviei, alguns amigos meus, que enviaram para alguns alunos, tá? Então, pessoal, tem que ter essa questão do se você quer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Mesmo numa quantitativa, aí sim eu deixo aberto numa rede social, o ideal, então, mesmo assim o ideal seria ir para a rua, porque senão na rede social eu só vou estar pegando pessoas que têm acesso à internet. Né? E dentro do meu grupo ali limitado, né? Sabendo que todas as nossas redes, né, tem a questão do algoritmo, então mesmo que eu coloque numa rede social, não quer dizer que está aberto a todo mundo. Né? Então vai estar aberto para o meu grupo ali, então esse mesmo seria um qualitativo, porque só os 10% que o algoritmo entregou. Tá? Então ir na rua, ficar na rua, bairros diferentes durante 5 dias, né, entrevistando todo mundo que passa ali na rua, aí seria muito mais qualitativo nesse sentido, tá? Mas vamos lá. Bem, pessoal, então eu botei aqui, primeiro botei o nome do formulário, né? O que é arte, né? Para as pessoas poderem estar respondendo e tudo. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver, né? Então, botei aqui a arte. Como fazer o formulário é muito simples, né? Também vou dar uma videoaula disso, que acho que precisa. Você, quem tem conta do Google, né? Você clica naqueles quadradinhos ali na lateral, e aí você tem lá o formulário, você pede um formulário em branco, né? E você cria, bem tranquilo. Aqui pediu o nome da pessoa, né? Por que o nome da pessoa? Para eu saber também essa questão de gênero, né? Para a gente também poder pensar. Não é a ideia do meu artigo, mas eu posso ver, olha, a maioria que respondeu é do gênero X, gênero Y, e também teve um levantamento em função disso, tá? Depois vem uma pergunta, o que é arte? Eu nem sei se eu vou usar essa pergunta para análise. Talvez não, ou talvez sim. Depende muito da resposta, de como foi o desenvolvimento do meu texto. Mas quando eu pergunto para a pessoa o que é arte, na verdade aqui é mais uma questão psicológica, que ela vai estar pensando um pouco, poxa, o que é arte mesmo? Aí ela já lembra da escola dela, ela já pensa, já analisa e coloca, tá? Isso é um gatilho para outra resposta que vem, que é o que mudaria nas aulas de arte? Essa é a minha pergunta principal. Eu criei um gatilho antes para a pessoa buscar da memória dela, relembrar, pensar e responder. E quando eu falo o que mudaria nas aulas de arte, que é o foco da minha pesquisa, aí sim a pessoa já busca da memória, está mais ativa e ajuda. Então, essa pergunta anterior, o que é arte, me ajudou, né, a princípio as pessoas repensarem a vida delas, para quando chegar a pergunta que eu quero, o que mudaria nas aulas de arte, ela saber. Tá? Essa é a pergunta que eu quero analisar para o meu artigo. Então, pessoal, botei aqui agora, ó, qual a sua faixa etária? Aí eu tenho para assim, Josias, botar faixa etária para quê? É uma questão de geração, tá? Se é da geração X, geração Y, geração Z. Por que isso? Porque tem algumas questões que são geracionais, tá? Vou dar um exemplo. A pessoa que viveu na década de 2000, que está com 20 e poucos anos agora, ela vivenciou uma tecnologia diferente da de hoje. Então, e essa tecnologia também, uma pessoa de nasceu em 2000, por exemplo, ela já teve o boom da globalização, então ela pode ter tido acesso a certas tecnologias e a questões de arte também. Uma pessoa, de repente, que nasceu na década de 90, né, ela teve acesso a algumas questões tecnológicas que não tem hoje, né? Então, na década de 90 tinha lá o DV, o videocassete, e de repente essa pessoa cresceu estudando isso, vendo isso, que hoje já tem o celular que resolve todas essas questões, e ela vê que de repente uma outra questão prática que ela poderia estar utilizando. Então a questão da geração também é para saber aonde essa pessoa estava, né,
na sua época de estudante, foi influenciado pela LDB, por exemplo, de 71, né, ou pela LDB de 96. E, por exemplo, né, a gente sabe que uma coisa é criar a lei, outra coisa é essa lei ser colocada em prática, organizada direitinho, que leva alguns anos, né? Como a gente tem até hoje na aula de arte, por exemplo, boa parte dos professores, né, em algumas cidades, não são formados em arte, por mais que a lei diz que tenha que ser formado em arte, né? Então, só para a gente poder, então, essa parte de legislação, em alguns textos eu acho interessante, eu posso colocar ou não, então, mas está ali e não foi uma coisa que gastou muito tempo das pessoas. E aí, pessoal, pulei uma aqui. Também perguntei, pessoal, qual é o seu grau de instrução, para saber se a pessoa já se formou em que, fez uma graduação, uma pós-graduação, ou não, da educação básica, só para a gente também ter uma ideia dessa ação. E a última eu botei assim, né? Faça um comentário, se quiser, sobre o ensino da arte na escola. Aí deixa livre. E esse aqui, todos de cima são obrigatórios. Esse não é obrigatório. Então a pessoa pode responder somente e se achar interessante, tá bom? Então eu tive aqui as minhas 24, né, respostas, né? E aí eu fui... E pessoal, então eu ocultei aqui o nome porque a gente está aqui, né, numa videoaula e tudo mais, então não quero botar o nome das pessoas, né? Então, por segurança, tirei aqui o B, que seria o nome das pessoas, e aqui está então o que elas falaram, né? O dia e tudo mais, a fala delas. Aqui tem então também faixa etária, grau de instrução. E o que eu vou fazer? O ChatGPT, pessoal, ele não vai fazer uma leitura desse PDF inteiro. Aí tu, pô, Josias, fiquei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, para tu chegar aqui e tu falar isso, que eu não vou conseguir fazer o ChatGPT ler isso? Não, não vai. Mas, tudo na vida, né, como os bons brasileiros, a gente dá um jeitinho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira coluna, separar ela e dar para o chat ler e vou explicar para ele. Como eu vou fazer com a terceira coluna, a quarta, eu vou fazer por partes. Então eu vou recortar partes do meu texto, dar para o chat GPT para ele analisar partes. E aí eu vou tendo no Word um espaço, um material, para ir me organizando. Entendeu, pessoal, a ideia? Tá? Bem simples. Então, eu já tenho um problema, eu já criei meu formulário, entendi o formulário, estou aqui agora com o formulário, posso pedir para ele baixar aqui em Excel esse material, e com o material em Excel posso recortar partes e dar para o chat analisar e ir debatendo com ele, como se ele fosse o conhecedor do que eu recortei para ele, e eu vou perguntando, poxa, o que eles mais perguntam, o que eles mais falam, o que é isso, o que é aquilo. Na prática, daqui a pouco vocês vão ver, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Na próxima aula, a gente vai para escrita. Escrita de introdução e justificativa. Vai ser a próxima aula. Tá bom, pessoal? Qualquer pergunta aí, vocês botam aqui nos comentários, depois eu vou respondendo. Tá bom? E se for meu aluno, manda pro meu e-mail pessoal, lá da faculdade. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.